Querido irmão, querida irmã, hoje eu quero tratar com você a respeito das responsabilidades que implicam a nossa nova vida em Cristo Jesus. Quando nós recebemos a Cristo Jesus, nós de fato temos uma nova vida e essa nova vida traz consigo mudanças necessárias na nossa vida, a fim de que o nosso novo modo de viver corresponda ao modo de viver deixado por Cristo Jesus, ensinado pelo Senhor na sua palavra. Portanto, aquilo que nós vivemos agora em Cristo Jesus deve ser coisas novas, inclusive no nosso comportamento. Graça e paz, é um novo dia. Meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para direcionar a nossa mensagem de hoje, eu quero ler com vocês a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, o verso 17 até o verso 32, onde Paulo aqui traz as recomendações de procedimento aos filhos de Deus. O que cabe e o que não cabe agora na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que conheceu a palavra de Deus. E nós devemos observar isso aqui como um excelente exemplo para toda a nossa vida. Devemos nos policiar a fim de que a nossa vida esteja sempre de acordo com a vontade de Deus. Portanto, leia comigo na sua Bíblia, Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Assim diz Paulo: Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. O que Paulo está dizendo aqui? Não sejam mais como os gentios. Vocês agora têm a verdade de Cristo, vocês têm a iluminação do Espírito Santo, vocês não estão mais na escuridão da vida sem entendimento. Agora vocês estão iluminados. Não sejam como essas pessoas que vivem na escuridão dos seus pecados, estão ainda cegas nos seus pecados. A vida de vocês agora deve ser diferente. Diz o verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Então, olha só, as pessoas que não conhecem a Cristo continuam obscurecidas no seu entendimento, não conhecendo a verdade do Evangelho, porém não foi isso que vocês que creem em Cristo aprenderam do Senhor, ou seja, o seu procedimento como crente em Cristo deve ser diferente do comportamento do mundo. Diz o verso 21, de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhança de Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O que Paulo está dizendo aqui é que os nossos velhos comportamentos eles devem ser deixados de lado, assim como nós deixamos uma roupa suja e nos vestimos de uma nova roupa que também agora direciona os novos comportamentos. Ou seja, aquele velho modo de viver, os velhos pensamentos, tudo que era contrário à vontade de Deus deve ser deixado de lado. Nós devemos nos despir disso. Devemos ser lavados, regenerados pelo sangue de Cristo, pela verdade de Jesus e agora ter um novo procedimento, um novo modo de vida. O que Paulo está dizendo em resumo é: vocês devem agora em Cristo Jesus ter um novo comportamento, um comportamento direcionado pela palavra de Deus, pelo exemplo de Jesus Cristo. E diz o verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aqui Paulo está dizendo que na vida do cristão não há mais espaço para a mentira. Nós devemos nos esforçar para deixar a mentira do lado. Nós estamos do lado da verdade de Cristo Jesus. Portanto, não deve permanecer na nossa vida nenhum tipo de mentira. Nós devemos abandonar a mentira. Ele continua no verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Ou seja, nós devemos controlar os nossos sentimentos, nós devemos controlar para que a nossa ira não extrapole, para que a nossa ira não venha magoar o próximo. Nós devemos cuidar para que os nossos momentos de dificuldade, os nossos momentos de ira não nos levem a pecar. Nós devemos controlar o nosso sentimento, ou seja, as nossas reações agora devem ser dominadas como quem crê em Cristo
Jesus. Aqui também, eu acredito, Paulo está tratando de inteligência emocional. Nós devemos tomar cuidado com as nossas reações, não reagir mais como antes nós reagíamos. Há muitas pessoas que logo ao ouvir alguma coisa, parte logo para a briga, parte logo para a discussão. Assim não deve ser o crente. O crente deve refletir primeiro acerca do seu comportamento. E mesmo que venha de alguma forma a começar a se irar, não deve permitir que esse sentimento de ira venha penetrar no seu coração e ele seja perpetuado para outros dias, porque assim quando nós fazemos, nós damos lugar ao diabo, porque quando nós trabalhamos a ira no nosso coração, o diabo certamente com as suas setas malignas faz com que o nosso coração seja envenenado contra outra pessoa. Portanto, problemas devem ser resolvidos. Nós não podemos permitir que Satanás contamine o nosso coração por causa dos sentimentos de ira, por causa dos sentimentos de divisão, discórdia e por aí vai. E diz o verso 28, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Aqui eu vejo mudança de caráter de fato, né? Ou seja, uma pessoa que achava um modo fácil de viver, se aproveitando das outras, roubando aquilo que é do outro, agora deve ter um comportamento diferente, deve trabalhar com as próprias mãos. Para quê? Para se enriquecer? Para benefício próprio? Não. Para ter condições de cuidar de si mesmo, cuidar da sua família e abençoar os irmãos em Cristo Jesus. Uma transformação que só Jesus pode fazer na nossa vida. E diz o verso 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Aqui um ponto muito importante. Nós devemos cuidar muito daquilo que sai da nossa boca, porque aquilo que sai da nossa boca não volta mais atrás. Portanto, deve haver sabedoria no nosso falar, sabedoria no nosso trato. Ao abrir a nossa boca, deve ser para a edificação, para o crescimento do próximo. Você tem se preocupado com aquilo que sai da sua boca? Diz ainda o verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Cuidado com os comportamentos que você tem, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, não ignore a direção do Santo Espírito de Deus de acordo com a palavra do Senhor, não entristeça o Espírito Santo do Senhor com as suas atitudes que são contrárias à vontade de Deus. E ainda já quase finalizando, ele diz no verso 31, livrem-se, ou seja, deixe completamente toda a amargura. Ou como tem pessoas amargas, não é verdade? Há pessoas que só de você conversar, às vezes você fica entristecido por causa de tamanha amargura. Tudo está ruim, tudo é amargo, tudo é só reclamação. Nós não devemos ser amargos. Abandone a amargura não pode fazer parte da vida do cristão. Abandone também a indignação e a ira. Deixe esse sentimento de lado, não tenha um coração iracundo. Permita que Deus trate o seu coração, que você seja manso, que você seja pacífico, que você seja amoroso, que você seja tardio em ficar irado. Ainda ele diz algo importante, gritaria e calúnia. Gritaria é algo muito importante que todo cristão deve retirar da sua vida. A gritaria faz parte do escândalo, faz parte daquilo que não procede, da mansidão, da temperança trabalhada pelo Espírito Santo em nosso coração. É muito ruim nós irmos a um supermercado e nós observarmos, por exemplo, uma mãe gritando muito alto com o filho, querendo educar o filho na base do grito. Às vezes nós convivemos com algumas pessoas que gritam demais para poder transmitir a sua mensagem, elas querem fazer a sua posição valer a partir do momento em que alteram o seu tom de voz, ou seja, querem fazer com que o seu ponto de vista prevaleça através do grito. Uma esposa que grita com o marido que grita com a esposa, ou seja, nós devemos abandonar todo tipo de gritaria. E ainda devemos abandonar a calúnia, ou seja, falar mal do outro, colocar em dúvida o nome do outro, se reunir em grupinho, se reunir em conluio para falar mal dos outros, ou seja, a calúnia não deve fazer parte da vida do cristão. Nós devemos nos afastar no trabalho, na escola, nos cursos, por onde quer que nós passemos, evitar aqueles grupos da calúnia. Tudo isso deve ser afastado de nós. E ele continua, bem como
toda maldade, ou seja, todo tipo de maldade, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que desperta a maldade, tem sentimento malicioso, tudo isso deve ser afastado da nossa vida. Isso faz parte da velha vida e não da nossa nova natureza em Cristo Jesus. E por fim ele diz no verso 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O caminho do perdão, o exemplo do perdão é o sacrifício de Jesus Cristo. A maior motivação para você perdoar alguém é se lembrar do sacrifício de Jesus. Olhar para o quanto nos foi perdoado em Cristo Jesus. Olhe para a sua multidão de pecados e veja que Deus te perdoou em Cristo Jesus. Então, logo, quem é você para não perdoar alguém? Quem é você para não liberar perdão? Quem somos nós para não tratar com benevolência alguém que nos fez o mal? Porque o Senhor todos os dias, pela sua misericórdia, não nos dá aquilo que nós merecemos, mas pela sua infinita graça em Cristo Jesus, Ele cuida de cada um de nós. Querido irmão, querida irmã, eu quero agora orar com você, a fim de que o Senhor, pela tua infinita misericórdia e graça, o Senhor nos ajude a caminhar de uma forma reta, de uma forma digna, de acordo, que a nossa vida seja condizente com a nossa nova vida em Cristo Jesus. Devemos abandonar tudo aquilo que pertence à velha vida. É um grande desafio, mas continuamente nós devemos estar crescendo na graça, no conhecimento de Cristo, isso através da prática da nossa vida, louvando a Deus com aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai, nesse dia eu quero te render graças pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, porque hoje entendemos o teu infinito amor através do sacrifício de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Obrigado, Pai, pela graça imerecida que nós encontramos no Senhor. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração. Pedir a Ti que o Senhor trabalhe o nosso coração todo dia, que nós tenhamos um coração cada vez mais santo, cada vez mais puro. Portanto, Pai, nos santifica na Tua palavra, Deus, nos ajuda a viver todos os dias a verdade da Tua palavra, nos ajude a retirar tudo aquilo que não vem da parte do Senhor, nos ajude a viver isso que Paulo está dizendo, Senhor Deus, abandonar tudo aquilo que pertence à velha vida e de fato viver o novo que há em Cristo Jesus, que seja afastado de nós toda gritaria, toda blasfêmia, que seja afastado de nós toda discórdia, toda ira, tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Deus, todo sentimento malicioso que seja retirado do nosso coração, mas que nós, em nome de Jesus, possamos ser um exemplo neste mundo, Deus, ser de fato sal e luz, não para a nossa glória própria, Senhor Deus, mas para o louvor do Teu nome, que o Seu nome seja engrandecido através do nosso comportamento, Deus. Nos ajude a prestar um bom testemunho à sociedade, por amor de Jesus, por amor do Teu nome. Santifica-nos, Senhor, é o nosso pedido nesta manhã. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Que Deus te abençoe. Continue lutando. Se importe com o seu testemunho. Ele é muito especial para Cristo Jesus. Você deve se despir de tudo aquilo que pertence à velha vida e se revestir do novo que há em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nessa caminhada.